Nesta ocasião vamos a proseguir com o estudo da radiação solar e vamos terminar já este capítulo com o tema da denominada solarimetria. Solarimetria se refere ao tema de medição da energia solar. Então, os temas que vamos ver é justamente isso, como que se realiza essa medição da radiação solar incidente na superfície da Terra, como que é o comportamento diário da radiação solar, os principais instrumentos de medição e, para finalizar, são alguns tópicos como a irradiação no plano horizontal, irradiação difusa, irradiação no plano inclinado, alguns modelos de previsão de radiação solar e os atlas solarimétricos existentes no Brasil e software dedicados a essa a fornecer dados, ¿no?, sobre energia solar incidente na superfície. A medição da radiação solar, como diz o CRECESB, que é o centro de referência para as energias solar e eólica Sérgio de Brito. Esse CRECESB tem sua página na internet onde menciona que a medição da radiação solar, tanto a componente direta como as componentes difusas na superfície terrestre, é de maior importância para os estudos das influências das condições climáticas e atmosféricas. Tendo um histórico dessas medidas, é possível viabilizar as instalações de sistemas térmicos e fotovoltaicos numa determinada região do país, e com a finalidade de obter o máximo aproveitamento, né, ao longo do ano. E também com as ordenanças, né, da Organização Mundial de Meteorologia, OMM, são determinados limites de precisão para esses instrumentos, né, que são 4 tipos: instrumentos de referência ou padrão, instrumentos de primeira, segunda e terceira classe. E todas essas medições padrões se referem à medição da radiação global e difusa no plano horizontal e radiação direta normal. Como vemos nesse gráfico, a ideia é registrar como que é o comportamento da energia solar. Neste caso, nesse gráfico está mostrando a irradiância, vatios por metro quadrado. Em vermelho vemos uma curva, é um dia totalmente sem nuvens, onde a saída do sol está pelas 7 horas da manhã e o pôr do sol depois das 17 horas. Esses valores máximos seriam os valores de irradiância em vatios por metro quadrado. E a área por embaixo dessa curva vermelha seria a irradiação em termos de energia. Nesse dia, então, sem nuvens, foi de 6,0 kWh metros quadrados. Já em azul vemos outro comportamento, é um dia típico, dia nublado, onde existem alterações muito frequentes, né, por causa da passagem das nuvens, e nesse dia o máximo valor que foi atingido em termos de radiância foi 600 vatios por metro quadrado, e depois cai, né, e a energia total dessa área, a integral, é de 1,8 kWh metro quadrado, muito menor, né, do que foi obtido no caso anterior. Portanto, a geração fotovoltaica vai refletir exatamente isso. O comportamento de energia elétrica vai ser quase idêntico a esse comportamento que estamos olhando. E dessa forma é necessário saber que cada localidade é diferente. Neste exemplo, a radiação solar diária mensal na superfície horizontal em kWh metro quadrado, desde janeiro até dezembro, é muito diferente para São Paulo. Aqui a cidade de São Paulo, vemos que tem valores máximos em novembro, principalmente, né, janeiro, fevereiro, que é no verão, e valores mínimos no inverno, né, em junho e julho. Já num local como Mossoró, que está em outra latitude, guarda-se certa uniformidade, porém tem valores máximos em setembro, outubro, novembro, dezembro, e menores em abril e junho. E assim, né, cada local é diferente.
Si vemos, esos valores son metro cuadrado por día, cada día, diario. Ahora podemos verificar también valores anuales. En São Paulo, 1439 kWh metro cuadrado en un año. E assim em Brasília é diferente, em 1900, né? Atingindo o máximo valor em Mossoró, 2300. Então, todos esses dados são registrados, né, através de instrumentos de medição, como é o caso do heliógrafo. Esse heliógrafo é um instrumento que mede a duração e intensidade dos raios solares, ou seja, insolação, número de horas diárias em que a radiância solar é superior a um determinado valor preestablecido. Este instrumento es bastante antiguo, ¿no? Denominado heliógrafo de Campbell, es de 1853 y que fue modificado algunos años después por Stokes. Y es una esfera sólida de vidrio, más o menos de 12 centímetros de diámetro, y que se comporta como una lente convergente que concentra en una región toda luz incidente, ¿no? de energía solar incidente. Y embaixo de esa, cuando pasan los rayos solares, se coloca una carta que, como resultado de la exposición, es un papel, ¿no? Papel especial que, como resultado de esa radiación, va registrando, ¿no? De forma de líneas ennegrecidas, y de esa forma podemos calcular determinada insolación diaria de acuerdo con el comprimento de esa mancha ennegrecida, ¿no? que se registró en ese papel. Ese heliógrafo está disponible en varias estaciones meteorológicas del mundo todo. Bom, tem algumas vantagens e desvantagens, né? Um problema está relacionado com a imprecisão na tomada dos dados, que é através de um ser humano, né? Da imprecisão dada pela manipulação. Só que tem a grande vantagem de não precisar de calibração. Sua construção segue padrões da Organização Meteorológica Mundial, e se está totalmente assim corretamente testado, ele vai assegurar homogeneidade nos dados fornecidos. Só que também deve seguir, né, todos os compromissos de manutenção diária, troca de cartas, tem certas características, né, de manipulação. Otro instrumento que se utiliza para obtener datos de energía solar es el denominado actinógrafo, también o piranógrafo. Es un instrumento muy utilizado porque un custo relativo, ¿no? bajo custo. Y también él mide radiación solar global sobre un plano horizontal que posee un sensor o registrador acoplado a la misma unidad y también a través de un registrador. Ese también instrumento es de inicio del século XX, en 1915, y utiliza una termocupla, receptor bimetálico, y cuando la radiación incide aquí en esa esfera del receptor, esos materiales que constituyen a termocupla, ellos van a mudar, ¿no? Los coeficientes de dilatación de esos metales van a mudar. Y ahí en esa variación he instalado ahí un sistema mecánico donde una pena es presa y va registrando sobre un papel a radiación solar global incidente. Y ese instrumento actinógrafo debe ser utilizado para mediciones totales diarias de radiación global. Y también engloba errores muy grandes, ¿no? De orden de 20%. Y precisa de muchas calibraciones, cierta periodicidad en eso. También las variaciones de radiación, la respuesta a eso es muy lenta y no existe una compensación de temperatura. Entonces tiene vantajes y desvantajes en ese actinógrafo. Otro instrumento así bastante utilizado en la actualidad es el denominado piranómetro. Ese piranómetro o solarímetro media densidad de flujo de radiación solar, en otras palabras media irradiancia en vatios por metro cuadrado en un campo de 180 grados,
y son instrumentos que na actualidade são feitos de diversas tecnologias, ¿no? Los más principales son esos dos, piranómetros termoeléctricos y piranómetros fotovoltaicos, que na realidade é uma célula fotovoltaica calibrada. Esse aqui é o piranómetro termoeléctrico. Então vamos ver primeiro que consiste esse piranómetro termoeléctrico. Ele utiliza elementos sensíveis, ¿no? Na realidade é uma pilha termoeléctrica constituida por termopares en serie, y esos elementos van a producir una tensión eléctrica proporcional a diferencia de temperatura entre las juntas. Aproveita, en otras palabras, el denominado efecto Seebeck, y es posible relacionar, a diferencia de potencial medido, esa tensión es posible después calibrar y nos proporciona a irradiancia, ¿no? En vatios por metro cuadrado. Entonces, y precisa también de posicionamiento diario, ¿no? Ese círculo de aquí evita a radiación directa. Entonces vamos a tener que estar movimentando eso diariamente, a cierto periodo, para que esté en una posición cierta del Sol. Ese piranómetro termoeléctrico está constituido por un domo, ¿no? Exterior de un vidrio de cualidad óptica. Tengo otro domo, U2 aquí, de interior también de un material de vidrio de cualidad óptica. U3 aquí sería un disco de carbono preto absorbente, absorbe una amplia faixa, ¿no? De comprimento de onda. O cuarto aquí es el disco de control no iluminado pelo sol. Na realidad funciona como elemento de compensación y de comparación. O 5, aquí está el sensor de temperatura, ¿no? Que compara la temperatura de esos discos 3 y 4. Y aquí está el cabo de salida, donde sale la tensión proporcional a cantidad de energía incidente, energía solar incidente. O 7 son materiales disecantes, absorventes de umidade, feitos principalmente de gel de sílice. E esses parafusos, o 8, seria para posicionar no nível adequado, né, do instrumento. O piranómetro termoeléctrico tem essa capacidade, né, de medir a irradiância. Aqui mostramos um exemplo do Chile, Temuco, sul, bem numa latitude bem baixa, ao sul do Chile, onde vemos que vários meses, né, em dezembro, que é o verão, temos a máxima irradiância em torno de um pouco mais de 800 watts por metro quadrado. Já em julho, que é inverno, a menor incidência, ¿no? Solar, que está no máximo em torno de em torno de 250 watts por metro quadrado. Então todos os instrumentos proporcionam esses dados, né? E mais precisam, uma constante calibração e movimento do anel sombreador, que é para, ou seja, precisa manipulação constante e também correções, né? Então tem vantagens e desvantagens como todos, né, os instrumentos. Um dos mais populares da atualidade é o denominado piranômetro fotovoltaico, que na realidade é uma célula fotovoltaica de silício calibrada. Essa célula é feita em laboratórios, os fabricantes já pegam uma célula e a qual é submetida a condições padronizadas e na hora de vender sabemos a proporcionalidade da tensão. Neste caso, por exemplo, 5 voltios corresponde a 1250 watts por metro cuadrado, ya está calibrada para eso. Y a partir de ahí ya comenzamos a verificar la proporcionalidad, ¿no? Si la salida pelo cabo es de 4 voltios, ya vamos a ver a qué corresponde, ¿no? A cuántos vatios por metro cuadrado. Y así, ¿no? Con diversos valores, él nos fornece ya dados de irradiancia. É muito simples, né? E hoje em dia se utiliza bastante assim no que é usinas fotovoltaicas. Ele vem atrelado também a inversores, né? E mede também temperatura de célula
e temperatura do ambiente, e é bastante preciso e o custo muito barato. Na realidade, ele está aproveitando o efeito fotovoltaico, né? Ou seja, quantos fótons inciden e quanta tensão é produzida. Esse piranómetro fotovoltaico ya vem, en algunos casos, en unidades prontas para ser adaptadas a un sistema fotovoltaico. E também tem essa maior, as restrições maiores estão relacionadas com a seletividade espectral de sua resposta. Isso está relacionado com suas características de fabricação e de tipo de célula. Outros problemas relacionados com a refletividade das células e a dependência da resposta com a temperatura podem ser corrigidas de forma satisfatória. E também uma das grandes vantagens são os custos, né, muito baixos comparativamente a outros instrumentos e a manipulação simples. Outro instrumento que mede a radiação e radiância, né, neste caso, o sea, vatios por metro cuadrado, é o piroheliómetro, que é um instrumento que utiliza uma abertura por onde incide feixes de luz solar y que todo instrumento puede ser acoplado a un sistema de seguidor solar, un sistema automático que sigue a posición do Sol de forma diaria, sigue a orientación do Sol y él proporciona valores relacionados con la radiación directa, como él acaba acompañando el movimiento do Sol, él acaba proporcionando dados de radiación directa, o sea, irradiancia directa. Hoy en día muy utilizada esa irradiancia directa en ciertos tipos de módulos fotovoltaicos que utilizan microcélulas y sistemas de lentes de Fresnel que vamos a ver más para frente, que son sistemas fotovoltaicos muy específicos que requieren seguidor solar y grandes cantidades de radiación solar directa. Entonces este instrumento mide esas componentes directas y existen varios tipos, ¿no?, de que van desde piroheliómetros de Armstrong, piroheliómetros de disco de plata, de Abbott, y en fin, tengo algunos otros como piroheliómetro de termopar, que también funcionan con materiales diferentes, de dilatación diferente, y la energía solar incide en esa abertura, pasa por esa cámara y el calor producido hace con que una termocupla produce un sinal eléctrico que puede ser registrado y después até posible ser visto en un display, ¿no? Entonces esa tensión que pasa, la tensión que sale por ese cabo es proporcional a cantidad de energía solar directa y nos fornece un valor en vatios por metro cuadrado. Bueno, todo ese grupo de instrumentos hacen con que hoy en día existan muchos dados, ¿no?, de mediciones de energía solar. Y existen también un lado matemático, ¿no?, un modelamiento matemático de cómo trabajar con grandes cantidades de datos. Y para eso existen muchas ecuaciones y abordajes bastante complexas para saber cómo que es el comportamiento de radiación solar, por ejemplo, en un plano horizontal. Porque finalmente un módulo fotovoltaico puede trabajar de forma horizontal, mas mayormente trabaja de acuerdo con el ángulo, ¿no?, la latitud. Mas os dados são fornecidos geralmente num determinado plano horizontal e de aí podemos extrapolar para diferentes ângulos. Uma forma de fazer isso é mediante equações, né, que simulam as características de irradiação da área média que incide em um plano horizontal terrestre, né? Então, aí nesse caso estamos considerando este importante fator KT, denominado claridade atmosférica, que é a relação entre a irradiação incidente na superfície terrestre e a irradiação no topo da atmosfera, ou seja, quanta energia está na parte superior da atmosfera e o que finalmente chega no solo. A través desse factor, matematicamente é possível definir, né, quanto é essa claridade atmosférica. E em diversas equações é aplicado ese factor K
D. Hay radiancia difusa, por exemplo, que é a componente difusa, aquela que vem do reflexo das nuvens, é calculada a partir do estabelecimento de fator de radiância difusa ou proporção de difusa, né, que é outro factor KD. Esses valores também são calculados de forma estatística e de forma gráfica, e houve vários pesquisadores importantes, né, ao longo das décadas que foram desenvolvendo modelos, como por exemplo o português Colares Pereira, um dos mais famosos, né, que foram pesquisadores que forneceram importantes modelos matemáticos para poder calcular vários parâmetros da energia solar incidente no solo a partir de condições de posição horizontal e diversos ângulos. Essa irradiação difusa também é possível calcular e também extrapolar, né, para irradiação em plano inclinado. Então, uma irradiação em um plano inclinado que obedece a diversos ângulos, né, geralmente relacionados com a latitude do local onde vai ser instalado o módulo fotovoltaico ou o gerador ou conversor, né, de energia solar. Então, esses métodos de medida de radiação de área mensal, por exemplo, de Liu e Jordan, de Klein, são pesquisadores que trabalharam muito nisso. E nesse método, por exemplo, a radiação refletida pelo solo, o albedo, e a radiação difusa são consideradas isotrópicas. E a partir de certas considerações algebraicas com relação ao movimento do Sol e a posição Sol-Terra, e os ângulos que já vimos em outro vídeo anterior, ângulos em relação ao movimento Sol-Terra, que são a declinação, ângulo horário, a latitude, todos esses ângulos determinam como que é os valores, né, de radiação num plano inclinado. Bom, também existem considerações do albedo. O albedo já falamos que é o reflexo da energia solar a partir de superfícies, né, do solo, depende do solo, das características particulares, de paredes, de superfícies em geral. E esta radiação incidente refletida terrestre é denominada albedo. E geralmente também se aproveita em células denominadas células bifaciais, o sea que geram energia em ambas fases. Y células de silicio amorfo, algunas absorben grandes quantidades de energía proveniente de esa componente do albedo. Por tanto, o albedo está relacionado con la reflectividad do solo, y ese solo está relacionado con valores de reflectividad que ya son conocidos, ¿no? Por ejemplo, el océano tiene una reflectividad de Rho de 0,05. A neve fresca, que branca, é 0,87, valor máximo. Já, por exemplo, um campo verde é 0,12 a 0,25. Solo escuro, por exemplo, um asfalto, 0,08. Então, essa refletividade do solo está relacionada com o tipo, né, a cor e o tipo do solo. E está relacionada com o albedo. Então, portanto, numa medição assim, através de modelos matemáticos da irradiação em plano inclinado, finalmente o que nos interessa para a geração de energia elétrica é o plano inclinado. Horizontal só poderia ser no Equador, teoricamente, na região do Equador, os módulos teriam que estar na horizontal e depois vão ter que estar inclinados de acordo com a latitude do local. Mas então esse plano inclinado, a quanto de energia vamos ter num determinado ângulo, pode ser extrapolado a partir de medições feitas na horizontal. Então existem equações como esta que estou aqui mostrando, que corresponde às contribuições, ¿no?, da radiação direta, a radiação difusa e os modelos matemáticos que também levam em conta a contribuição do albedo y los factores, ¿no?, que ya teníamos mencionado anteriormente, como aquel factor K, que puede ser KD, ¿no?, o otros, y modelos como ese de Colares Pereira, que conocido, ¿no?, que pesquisador de esa área,
podemos conseguir valores de irradiación en diferentes ángulos. Por tanto, todo ese abordaje matemática nos permite construir modelos de previsión de radiación. Aquí un ejemplo de ese modelo de irradiación de área global, H0, HD sería difusa, KD y KT son medias mensais, ¿no? Y también eso está relacionado aquí en la USP, con los datos obtenidos en el Instituto Astronómico y Geofísico de la USP, o sea, Campus Butantá. Entonces vemos desde enero hasta diciembre, todos esos valores mudan, ¿no? En inverno, ¿no? En junio son los valores mínimos, y no verão, a partir de dezembro, atingem alguns valores máximos, ¿no? Comparativos en cada columna. Então, todos esses dados fornecem o comportamento da energia solar num determinado local. Esses modelos de previsão da radiação levam também a correlações das contribuições de radiação difusa, do índice de claridade atmosférica, médias diárias, e também podem ser obtidos, ¿no? Com dados experimentais e finalmente com os modelos matemáticos, né? A partir disso é possível então saber quanto de energia pode existir num determinado local, sabendo as coordenadas, ¿no? Do local e extrapolando valores conhecidos de outro local, por exemplo. Todos esses modelos permitem fazer isso. Esse modelo de previsão da radiação também está relacionado quanto de energia vai existir em um determinado momento. Embora a energia solar é muito aleatória, né? Por isso que é conhecida como fonte intermitente, porque muda muito, né? De um momento para outro, mas a tentativa de todos esses modelos é conseguir uma previsão, uma certa previsão de como que vai ser o comportamento de energia ao longo do ano num determinado local. E ajuda muito, né? Em desenvolver modelos, software, para conhecer exatamente quanto de energia existe em um determinado ponto. Todos esses dados, feitos através de instrumentos principalmente, e modelos matemáticos, foram levados em conta para construir os denominados atlas solarimétricos do Brasil, que são documentos, né, feitos, impressos, hoje em dia digitalizados. As primeiras versões eram um livro impresso junto com um CD, onde vinha todos os dados complementares. O primeiro foi este Atlas Solarimétrico do Brasil, que foi publicado em 2000 e foi feito por um grupo, né, de várias instituições, como a Universidade Federal de Pernambuco, Grupo FAE, um grupo interno, né, de pesquisa de energias renováveis dessa universidade, a Chesp, né, uma empresa de energia elétrica, Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, Cresesb. Foi publicado no ano 2000. Foi o primeiro Atlas e englobou diversas instituições que eu mencionei, né, anteriormente, que fizeram todo todo o conjunto de dados obtidos ao longo de muito tempo. E no CD, por exemplo, que eles têm, engloba metodologia, equipamentos, mapas de isolinhas para diferentes locais do Brasil, banco de dados, ferramentas de cálculo e, obviamente, bibliografia que utilizaram. Esse Atlas também fornece dados assim em megajoules, né, por metro quadrado, principalmente, e quanto de energia existe em determinados locais do Brasil. Então, esse mapa de contorno da radiação solar global diária, média anual, constitui informações necessárias para saber em que local do Brasil existe máxima incidência solar e, portanto, possibilidades de instalar usinas ou locais, né, propícios para a geração de energia solar. Aqui, por exemplo, mostra também um exemplo de tela de uma localidade que no caso é Recife. Então, a tela desse Atlas, vista aí no CD, no computador, colocamos as coordenadas do local
y él le va a fornecer múltiplos dados a diversas inclinaciones, ¿no? Ángulos de inclinación, y todas esas informaciones nos fornecen cuánto de energía. La idea es cuántos kilovatios hora metro cuadrado existe en un determinado local. Otro atlas que fue publicado, la primera edición fue en 2006, o Atlas Brasileiro de Energía Solar. Es un atlas también feito por múltiples instituciones nacionais e internacionais, né, que van desde a UNEP, Suera, varias instituciones como Lavi Solar, que es laboratorios, ¿no?, de las universidades federales de Santa Catarina, un grupo de diversas instituciones que pegaron dados mundiales y modelamientos que llevaron a construir ese atlas, y que después llevó ya casi 10 años después, en 2017, fue publicada la segunda edición de ese Atlas Brasileiro de Energía Solar, que fornece también dados mucho más aperfeiçoados, ¿no?, dado a época que do século XX, ¿no?, de 2000 para cima, mejoró mucho, ¿no?, el registro de dados, satélites y todo instrumentado a nivel mundial y nacional. Ese Atlas Brasileiro de Energía Solar, en este caso, de segunda edición, ya englobó otras instituciones, ¿no?, como ANEL, Petrobras, varias otras, ¿no?, universidades también. Ese es el documento más actual con que contamos aquí no Brasil, Atlas Brasileiro de Energía Solar, segunda edición, y fornece importantes informaciones del país, ¿no?, de las diversas regiones, los estados y municipios, con toda información adicional disponible también en software. Ese software, por ejemplo, existente, Radiasol 2, feito pelo Laboratorio de Energía Solar. Es un software que fue feito ya hace algunos años y fue siendo aperfeiçoado. De la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, una escuela de ingeniería. Ese Radiasol 2 nos fornece dados de radiación solar para diferentes locales do Brasil. Colocando a coordenada do local, ele nos fornece nas telas, diferentes telas, cuánto de energía solar en termos de kilovatio hora metro cuadrado día, y a lo largo do ano, ¿no?, fornece en ese determinado local energía solar incidente. Y es un software bastante conocido. Y otro software que también es bastante usual así para los que trabajan en energía solar es aquel SunData, que está en la versión 3.0, y es do Cresesb. Na realidad ese SunData es el más antiguo do Brasil, que fue desenvolvido en los años, ¿no?, de 1995, cuando existía el PRODEN, Programa de Desenvolvimiento Energético de Estados y Municipios. Y a partir de ahí fue siendo aperfeiçoado, y cuando fue publicada esa segunda edición de Atlas Brasileiro de Energía Solar de 2017, el Cresesb teve a permisión de utilizar esas informaciones. Entonces, para quien quiera utilizar dados así de radiación solar, en suma, no precisa, ¿no?, hacer ninguna medición, no precisa hacer modelamientos matemáticos. Todo eso ya existe en documentos y software específicos. Y além de eso existen otras fuentes, ¿no?, como por ejemplo a NASA, y se utilizan así otros programas, ¿no?, de diseño, como por ejemplo varios otros que están ahí, PVSys, tienen varios otros programas, ¿no?, que existen ahí de diseño y de dimensionamiento de sistemas. Ya incluye, ¿no?, incluye así dados disponibles, entrando con el coordenado local, ya nos fornece cuánto de energía solar incidente. Mas es necesario saber, ¿no?, la existencia de todo eso, que es ferramental para posteriormente llegar a dimensionamiento. Bueno, informaciones adicionales están en ese manual de ingeniería de sistemas fotovoltaicos, y un artículo así un poco tanto histórico sobre los atlas, aquel de Shigeru Chiba del año 2000,
4, que é um artigo interessante. Bom, então com isso termino todo este capítulo que corresponde ao recurso solar. Fica claro então o caminho que a energia solar segue desde o núcleo do Sol até chegar finalmente a uma célula fotovoltaica. E todo esse conhecimento que foi ministrado nesses vídeos e também as apresentações disponíveis no Moodle fornece já uma informação ampla de cómo que é o comportamento de energia solar, tanto para a tecnologia fotovoltaica como também as tecnologias relacionadas com solar térmica, né, e outras tecnologias que aproveitam a energia solar incidente. Então, com isso termino esse primeiro capítulo e muito obrigado.